A Bíblia diz assim, Mateus 16, versículo 1 diz: aproximando-se os fariseus e os saduceus. Poucas vezes esses grupos que eram opositores, grupo de religiosos, eram líderes religiosos, poucas vezes eles chegaram em Jesus juntos assim. E Jesus aproveitou essa ocasião para ensinar algo que eles não receberam, infelizmente. Mas eles não chegaram para se submeter, para receber, chegaram para tentar Jesus, para pegá-lo em algum erro, em alguma contradição. E a Bíblia diz assim, que eles se aproximaram tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mostra um sinal aí, nós queremos um sinal profético das coisas do fim dos tempos. O que está para acontecer? A indignação de Jesus, irmãos, aqui eu vou trazer um princípio ao seu coração. A indignação de Jesus é que o maior sinal de todos os tempos e o maior mover da história da humanidade que havia acontecido na terra estava ali diante deles. Era o próprio Jesus. Jesus, ele é o Deus que se fez homem. E Deus ter se feito homem é o maior mover da história. Olha, hoje e em toda a sua vida, reconheça Jesus o tempo inteiro, por favor. Reconheça Jesus. Você precisa disso. À medida que você reconhece o Senhor, o admira, o louva, o adora, o vê nas coisas, isso se torna uma bem-aventurança para você. Porque eles, ignorando o maior sinal, estavam pedindo algo fantástico, sensacionalista. Mas ele respondeu para eles assim: olha, isso aqui é ironia, sabe? Chegada a tarde vocês dizem, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, vocês dizem, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu? Vocês são expertos em meteorologia, mas vocês não podem discernir os sinais dos tempos. Vocês são líderes espirituais em Israel. Vocês têm uma responsabilidade muito grande. Isso é um absurdo. Aí ele fala assim, uma geração má e adúltera. Mas Jesus, ele não alisava mesmo, né? Falou na cara deles. Uma geração má e adúltera pede um sinal. E nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Jesus está falando aqui nesse sinal específico, de maneira diferente daquilo que ele falou em Mateus 12:40. Por duas vezes, Jesus coloca Jonas como um sinal. E nesse aspecto aqui, está o ponto central e o eixo central daquilo que eu vou compartilhar com você hoje. A primeira coisa, o assunto das coisas do fim não é só uma questão de gosto. Eu gosto desse assunto Apocalipse. Não pode ser meramente um hobby, pelo amor de Deus. Todos têm uma responsabilidade de saber dessas coisas. Porque Jesus, ele não está criticando não, ele está repreendendo. É Deus, imagina Deus falando para alguém: você é uma geração má, você é uma geração adúltera, pela sua postura de ignorar os sinais. O primeiro grande sinal é Jesus. Cristo em nós, esperança da glória. Quem pode repetir? Cristo em nós, esperança da glória. Mais uma vez, vale a pena, vamos lá, 1, 2 e... Cristo em nós, esperança da glória. Esse é o primeiro sinal que você não pode deixar de escapar. Se você entender que para você e para toda a sua casa, Cristo é a esperança da glória. Não existe coisas boas sem Cristo. Não existe provisão, prosperidade, avanço. Não existe sucesso. Não existe nada que dá certo sem Jesus na sua vida. Amém? Ok. Dito isso, esse aqui eu usei como introdução, porque eu vou compartilhar
alguns sinais proféticos sobre a volta do Senhor. Mas eu procurei colocar isso aqui apenas para dizer para você, a partir de hoje não tem apenas e meramente esse assunto como uma das preferências. Eu gosto desse. Não gosto. Você não tem opção. Você tem que saber, você é igreja, você está aguardando a vinda do Senhor. Dessa realidade, você crendo ou não, você vai passar por ela. E é muito melhor você passar por ela crendo, acreditando nos sinais e de tudo aquilo que Deus está falando e que vai fazer. E a volta do Senhor não tardará. Então eu vou seguir, compartilhar alguns sinais com você. E eu quero dizer para você algo aqui muito importante. A palavra de Deus é perfeita. E nada está escrito nela, nenhuma palavra, nenhum nome, nenhuma história, nenhuma profecia, nenhum panorama profético está aqui por acaso. Tem um propósito grandioso. E para todas as necessidades dos irmãos da videira em Atlanta, dos irmãos da videira em Goiânia e no mundo inteiro, há uma provisão na palavra de Deus. Sempre tem provisão com fartura. Amém? Agora, a interpretação do ano milenar que eu vou falar com você. É importante eu falar isso. E eu começo dizendo que um bispo anglicano, um bispo inglês, ele postulou uma cronologia. O que é isso? É a contagem dos tempos a partir da criação. Então, preste atenção para você entender isso. Ele contou, pelos estudos da palavra, por tudo aquilo que está registrado, pela realidade histórica da história geral, ele postulou de Adão até Abraão 2000 anos, e de Abraão até Cristo mais 2000 anos, e de Cristo até nós mais 2000 anos, 6000 anos, ok? E dito isso, a palavra de Deus diz que o apóstolo Pedro, ele disse um dia, escrevendo na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 8, um dia, irmãos amados, vocês devem saber disso, Jesus me ensinou e eu estou passando para vocês, para que vocês compreendam a profecia, para que não fiquem desapercebidos, distraídos, embriagados com as coisas dessa vida, com o trabalho, com os afazeres, porque os afazeres embriagam. E a embriaguez, irmãos, é tudo aquilo que tira o seu foco de Deus e coloca você com foco em outras coisas. Aí a igreja, para os embriagados, é apenas um evento pontual aos domingos, mas é secundário. Eu vou ter que praticar uma religião, né? Porque sabe lá o que vem por aí? Para aqueles que amam o Senhor, vem coisas boas. Mas para aqueles que o desprezam, vem uma disciplina severa. E você que está aqui me ouvindo, você demonstra claramente uma característica daqueles que amam o Senhor. Amém ou não, irmãos? Amém. Quem ama o Senhor, diga glória a Deus. Amém. Então declara para ele, eu te amo, Senhor. Amém? E o amor é uma decisão. Você está servindo a Jesus, é claro que Jesus te escolheu em primeiro lugar. Mas você gostou dessa escolha e está correspondendo essa escolha do Senhor na sua vida. Irmãos, isso é maravilhoso. E assim, Pedro fala, 1 Pedro 3,8, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso aqui não é meramente um provérbio, irmãos, apenas um trocadilho para ficar bonito aqui. Não, gente, um dia como 1000 anos, 1000 anos como... Não, isso aqui tem um sentido profético poderoso. E aí o versículo 9, Pedro fala, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele faz essa declaração enquanto falava da volta do Senhor Jesus, que parecia e parece demorada para alguns, mas nós estamos vivendo um tempo muito privilegiado da história. Nós estamos hoje é 30
de julho de 2023. Jesus, vou dizer algo aqui que eu disse ontem aqui, vem muito breve. Amém? Amém? E se você o estiver esperando, ele não virá secretamente para você. Mas ele virá secretamente para quem então, pastor? Para aqueles que estiverem dormindo. Indiferente, esse sono aqui, eu estou falando, durma em paz, em alegria, no descanso do Senhor, como eu falei, mas espere atentamente pela volta do Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 3, olha o que diz. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens ouvido, olha só, recebido e ouvido, guarda, arrepende-te. Arrependimento é um estilo de vida espiritual, um estilo de vida piedosa que depende de Cristo, que participa da comunidade dos santos, que é a igreja. Porquanto se não vigiares, quem está vigiando aí, diga amém. Amém. Então essa palavra não é para você, você já atentou para a advertência, mas para aqueles que não estão vigiando, Jesus virá como ladrão, e eles não conhecerão de modo algum que hora que o Senhor virá. Isso é claro na palavra de Deus. Há algo que Deus vai fazer na iminência do arrebatamento. Ele vai comunicar essa verdade com o seu povo. Agora, se nós estamos estudando a palavra de Deus, nós vamos ver que sinais demonstram a aproximação da volta do Senhor. Hoje, aqui, eu estou falando para pessoas acordadas. E as pessoas que estão ativas espiritualmente, não estão dormindo pela apatia e pela embriaguez com os cuidados dessa vida, eles estão atentos ao Senhor, aos sinais da volta dele. Não estão dormindo e conhecerão claramente em que hora que o Senhor virá. Amém. E falando sobre profecias do tempo do fim, interessante que através do anjo Gabriel, lá em Daniel capítulo 9, 24, quando Daniel orava pelo retorno, pelo fim do cativeiro, às vésperas do fim do cativeiro, Daniel lendo o livro de Jeremias, ele falou assim: meu Deus do céu, eu vim pelo cativeiro, eu era adolescente, eu tinha pré-adolescente, eu tinha 9 anos de idade, e já se passaram quase 70 anos, e Deus havia prometido pelo profeta Jeremias, e ele foi lá nos rolos do que ele tinha lido do profeta Jeremias, e começou a ler a profecia, e falou assim: gente, está terminando o cativeiro, nós temos que voltar, e eu não estou vendo ninguém orando por isso, e eu sou um líder espiritual, eu não sou só um líder político da Babilônia, não. E ele entrou numa crise profunda. O crente que sabe fazer bom uso das suas crises, eles alcançam coisas grandes em Deus. Não considere as suas crises apenas como uma dificuldade temporária, pontual. Use as suas crises para buscar de Deus. Deus está usando aquilo como pretexto para que você dependa dele, para que ele tenha a oportunidade de agir sobrenaturalmente na sua vida e na sua história. E Daniel começou a orar, e o anjo Gabriel aparece para ele, 21 dias depois de um jejum. Ele estava orando a Deus, e o anjo Gabriel aparece, e fala para ele: olha, Gabriel, você é um homem muito amado, eu assisto na presença de Deus, e Deus gosta de você, e ele me enviou para estar com você quando você começou as suas súplicas, mas eu fui impedido pelas potestades das trevas. Mas eu estou aqui para dizer algo para você. Eu vou contar como as coisas vão acontecer, e você precisa entender. Eu vou deixar aqui para você a profecia das 70 semanas de anos. São 490 anos que contarão regressivamente a história, até que Deus estabeleça o seu reino na terra. Eu estou parafraseando aquilo que o anjo Gabriel falou. E ele falou: olha, e essas 70 semanas de anos, que são 490 anos, vão ser distribuídas em 3 partes.
Entendam isso. Eu vou dar um voo panorâmico, mas eu vou deixar bem claro como que são as coisas. Se você guardar, você vai entender. Porque a profecia das 70 semanas de Daniel, irmãos, é o principal eixo profético das profecias. Se você entender essa profecia, você vai entender muitas outras que estão a elas conectadas. Ou seja, a profecia das 70 semanas de Daniel é muito mais do que o eixo de comando. Ele é o eixo, é o girabrequim da história profética, que comanda todo o processo até o estabelecimento do reino, onde Jesus vem governar aqui através de Israel. Amém ou não? Amém. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Pelo volume de informações, às vezes você pensa que é difícil, mas não é. É muito mais simples do que você imagina. E o anjo falou para Daniel assim: olha, primeiro vou contar para você aqui, 7 semanas, Daniel, 49 anos, vocês vão receber a ordem para sair do cativeiro, e até o final dessas 7 semanas, que são 49 anos, vai haver uma reforma no país inteiro, viu, João Paulo? A cidade de Jerusalém vai ser restaurada, a infraestrutura do país vai ser restaurada, e o templo vai ser reformado também. O Gabriel falou isso para Daniel, e isso aconteceu pontualmente, cirurgicamente, com precisão. Depois, o anjo Gabriel falou para Daniel assim: quando terminar esses 49 anos, começa um outro período, imediatamente, de 62 semanas, que compreendem 434 anos, que somarão 69 semanas. 7 semanas mais 62 semanas, Daniel. Presta atenção que eu estou te explicando. O anjo falando para Daniel. E no final das 69 semanas, o ungido será morto. Daniel não estava entendendo muito bem, mas o anjo falou para ele: anota tudo, porque isso vai ser para as futuras gerações compreenderem o meu propósito profético para eles. E como as coisas que eu determino, porque a Bíblia, irmãos, é o único livro que, para ser atestado, ele fala o que vai acontecer. E aí acontece e atesta que a Bíblia é verdadeira, que ela é a palavra de Deus. Amém? Porque tudo que nós estamos vivendo, Deus já prometeu na sua palavra. A indignação de Jesus com os fariseus e saduceus era o seguinte: a Bíblia diz, mas vocês não observaram. A palavra de Deus definiu antes que acontecesse. Aconteceu e vocês estão ignorando a minha vontade. Isso é muito sério. Por quê? Porque Deus não está brincando, irmãos. Deus não está de brincadeira. Deus quer estabelecer a nova Jerusalém. O pastor Napoleão falou, e o Espírito me tocou, falou: olha, Deus é aquele que fez o Éden, e é o que está edificando a nova Jerusalém. E nós estamos envolvidos nesse processo. Você e essa pessoa que está do seu lado, vocês que estão aqui me olhando com essa cara de santos desentendidos, foram escolhidos para algo infinitamente maior do que você jamais imaginou. Você foi escolhido para algo muito grande. Amém? Diga com autoridade profética para o seu irmão: você foi escolhido para algo muito grande em Deus. Oh, aleluia. 69 semanas com a morte do ungido. Mas o anjo Gabriel falou para Daniel: a última parte das semanas vai compreender de uma semana só, Daniel. Ah, é? Como que é isso? Anota, Daniel. Só ouça o que eu estou te falando. Aí, em Daniel 9:27, se puder colocar para nós aqui, a última semana, a Bíblia diz assim: ele fará firme alianças com muitos de uma semana. É uma colisão de governo político, que hoje, olha, irmão, nós estamos em 2023, e isso intensificou na última década, ao se falar de um governo global. É a nova ordem mundial.
O mundo está preparado. Aqui eu não estou falando da igreja, não. Eu estou falando do mundo aí que não sabe de nada. O César Augusto não sabia da profecia do nascimento, de Deus se tornando homem. Ele estabeleceu o recenseamento lá. Aí José e Maria tinham que voltar para Belém, porque eles eram de lá, eram descendentes de Davi. E aí Maria volta, mas José, só que ela estava avançada nos seus dias da sua gestação. E o Deus estava ali no ventre daquela mulher. É impressionante você ver Deus confiando o destino da humanidade inteira a uma mulher, a 2 camponeses. Isso é o poder de Deus. Deus é poderoso, Ele sustenta tudo pelo poder da sua mão. Às vezes nós ficamos com medo de coisinhas irrelevantes. E nós nos esquecemos que nós estamos na mão do Todo-Poderoso. Nós estamos em mãos seguras, irmãos. Você está pensando, a gente fica preocupado com a nossa agenda de formiguinha. Mas Deus tem uma agenda eterna para cada um de nós. Aleluia! Deus se importa com coisas grandiosas. E Deus vê com alegria e Ele fica contra... Oh, meu Deus do céu, o que meu servo engonado está preocupado com essa picuinha? Eu fiz os céus e a terra, Ele se esqueceu disso. Oh, me perdoa, Senhor. É verdade. Deus tem planos extraordinários. Amém? A última semana, anjo Gabriel falou para Daniel, falou assim, olha, essa última semana vai acontecer o seguinte, vai levantar um líder que vai governar sobre a terra inteira. Haverá uma colisão de poderes. A terra vai entrar em crise, provavelmente a iminência de uma 3ª guerra mundial, e os homens ali dotados, achando que eles mandam em tudo, os poderosos vão constituir um líder. Esse líder não procederá de mim, nem procederá do homem, procederá do diabo. Aqui nós estamos falando da besta, do anticristo. Daniel 9:27 está falando desse governante que faz uma aliança com muitos. Depois em Apocalipse 13, versículo 1, ele se levanta com característica dos impérios que vão se estabelecer. E Daniel, irmãos, é o Apocalipse para os judeus. Para você entender o Apocalipse do Novo Testamento, você tem que ter alguma noção de Daniel. Pelo menos de 3 capítulos. Capítulo 2, capítulo 7, capítulo 9. Esse que eu estou falando para você. E essa profecia das 70 semanas, e na qual nós estamos na última semana, diz que, aqui o irmão colocou lá, obrigado por ter colocado, olha, eu vi emergir do mar uma besta. Essa besta é aquele que faz aliança com muitos. Quem está entendendo, diga amém. Essas conexões de raciocínio são importantes para ficar claro para você. Mas ele tem uma aparência terrível. Ele tinha 10 chifres, fala de 10 nações, 7 cabeças, que são 7 homens com muito poder. Poder econômico, pode estar Jorge Soros, pode estar aí Elon Musk, né? Eu estou falando isso, mas eu creio na salvação desses homens em primeiro lugar. Mas são homens com essas características e com esse poder econômico de decisão. E ele tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os 10 chifres, 10 diademas. Eles eram cheios de muita glória. Quem é mais glorioso que ele, Elon Musk hoje, irmão? Ninguém. Ele está acima dos governantes da terra. Pela inteligência, pela habilidade, né, de criar coisas fantásticas, de tecnologia de última pedida, tecnologia de vanguarda avançadíssima. Isso é que a Bíblia está falando. E sobre as cabeças, nome de blasfêmia. Versículo 2. Esse é o homem que faz aliança lá do Daniel 9:27. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés de urso e boca de leão. Aqui, irmãos, pura e simplesmente, são características dos impérios babilônicos, medo-persa, grego-macedônico e o império romano. Deu-lhe o dragão o seu poder. Ele é dotado de todo o poder do diabo, ok? Esse governante que vem por aí, irmãos, no primeiro momento ele vai parecer que é um grande estadista. A terra vai se maravilhar, finalmente chegou a paz, chegou o fim da inflação, chegou o fim das taxas alfandegárias
que destrói a riqueza dos pobres, que não tem, né? Não tem riqueza. E deu-lhe o dragão o seu poder, e o seu trono e grande autoridade. Aí você volta para Daniel 9:27. Daniel 9:27 fala que ele fará uma firme aliança com muitos. Ok? Daniel 9:27. Olha o que diz. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Essa se trata da última semana, que está aparentemente perdida, é só uma impressão de perdida no tempo. Mas o arcanjo Gabriel, o anjo Gabriel, ele falou com clareza sobre essa semana. Olha, por uma semana, mas na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, porque os judeus vão reconstruir o templo. Você pensa que a reconstrução do templo, ela não está dentro do caráter da vontade de Deus, porque a reconstrução do templo judaico será a negação final de que os judeus de fato não creem em Cristo como nós cremos. Eles negarão a Cristo agora de maneira cabal, absoluta e final. É por isso que vem esse juízo. Como que Deus destrói esse intento do diabo? Porque lá no ano 70, quando Deus demoliu o último pilar do judaísmo, que era o templo, os pilares do judaísmo é a lei, o sábado, os sacrifícios, o templo. Lá no ano 70, o templo foi destruído. Para quê? Para que o cristianismo crescesse, para que os judeus se voltassem para Jesus. A destruição do templo não foi uma maldição sobre os judeus, foi na verdade um último ato de misericórdia para que os judeus crescem em Jesus. Mas mesmo assim eles não creram. Mas entenda que, como as semanas são determinadas para os judeus e para Jerusalém, volta no versículo 24, por favor. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, que é Israel, e sobre a tua santa cidade. E aqui tem uma expressão resumida, tem uma síntese da obra de Cristo até ele assumir o governo milenar na terra. A síntese fala disso. Se você ler e observar atentamente, você vai ver que o governo de justiça eterna está envolvido aí na obra expiatória de Cristo, na obra redentiva, de retomada da terra, que foi dada ao homem, e o homem lá no Éden entregou para o diabo. Bom, o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que essa semana se relaciona a Israel e a Jerusalém. Pastor, por que teve esse hiato gigantesco? Se a semana estava tendo um curso normal, o que impediu a última semana acontecer? É que, quando Jesus morreu, cumpriu-se a 69ª semana, faltava uma, que ainda falta. Essa última semana ainda não aconteceu. Por que travou a engrenagem das 70 semanas, pastor? Por uma questão profética, sabe, irmãos? Deus queria que o seu nome fosse conhecido em toda a terra. Deus queria que nós, gentios, conhecêssemos o nome do Senhor. Deus tinha em vista a sua salvação e a salvação da sua casa. Diga bem alto assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga assim: eu e a minha casa seremos cheios do Espírito Santo e da glória de Deus. Amém? Essa profecia tem poder. Ore sobre isso todos os dias. No ano 70, irmãos, Israel e Jerusalém deixou de existir. Se as semanas eram para Israel e para Jerusalém, pastor Napoleão, então tem uma questão aqui que precisa ser resolvida. O que faltava para essa última semana acontecer? Faltava algo muito importante. Faltava Israel e Jerusalém reexistirem. Em 1948, começa o cumprimento de uma profecia que Jesus falou em Mateus 24, 32. Eles perguntaram assim, os discípulos perguntaram para Jesus: quando é que vão suceder essas coisas?
Ele falou assim: olha, aprendam a parábola da figueira. Ou ele estava dizendo em outras palavras: olhem para Israel e para Jerusalém. Tudo que acontecer com Israel e com Jerusalém é Deus falando com o mundo. Porque tudo está relacionado a Israel. Porque Deus fez aliança. O primeiro parceiro de aliança com Deus na terra é Abraão. E é a partir de Abraão que todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Deus tem que agir obrigatoriamente pela sua aliança através de Abraão. Abraão é Israel, Israel é Abraão. Quem está me entendendo? Diga amém. Amém. Entendido isso, você vai ter uma clareza muito grande. Pastor Ben, nós somos a igreja. Pois é. Diga glória a Deus. Diga assim: eu sou o verdadeiro Israel. Porque a Bíblia fala em Romanos 2:29. Deixa eu ver se eu tenho esse versículo aqui fácil. Romanos 2:29 está escrito assim. O senhor então coloca para nós, por favor, fica mais fácil. Romanos 2:29, vou te explicar. Que você está contextualizado no propósito eterno de Deus. Porém, judeu é aquele que é interiormente. E circuncisão, porque isso aqui, circuncisão, é a justiça pela fé da antiga aliança. É um dos pilares do judaísmo que Deus demoliu e substituiu pela nova ordenança, que é o batismo. E judeu de verdade é aquele que é de coração, no espírito, não segundo a letra, não segundo a lei, cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Quero dizer para você que você é o verdadeiro Israel de Deus. Agora, o Israel geopolítico, o Israel territorial e aquela nação constituída, ela tem um caráter profético gigantesco. Se durante 2000 anos deixou de existir, começou a reexistir em 1948. Em 14 de maio de 1948, aconteceu uma assembleia da ONU. E essa sessão extraordinária foi presidida por um brasileiro, ou seja, quem estava à frente dessa sessão era Oswaldo Aranha. Hoje tem em Jerusalém, Praça Oswaldo Aranha, porque ele determinou algo que foi profético. As nações estavam votando, sabe o quê? Israel havia sofrido na mão do nazismo, mais de 6 milhões de judeus, entre crianças, jovens, adultos e velhos, haviam morrido de maneira cruel, um genocídio, o genocídio de Hitler, o genocídio do nazismo. E o mundo inteiro compadecido, era Deus se movendo. Deus se move nas circunstâncias. Amém? Não falei para você que Augusto César não sabia de nada, mas Deus o usou para que Jesus nascesse em Belém? Ele nasceria lá na cidadezinha dele, em Nazaré, que era muito pequena por sinal, mas por causa do recenseamento estabelecido por César Augusto, eles tiveram que voltar a Belém. Agora ouça algo, irmãos, importante. Aqui, nós somos o Israel de Deus. Amém? Deus está fazendo algo extraordinário, que nós está aí diante dos nossos olhos. A profecia está cumprindo aqui, nos dias que você está vivendo, que você está respirando, que o seu coração está batendo, que você está aqui me ouvindo, que eu estou aqui te falando, que as coisas estão acontecendo ao seu redor, e a profecia, a passos acelerados, estão se cumprindo. A engrenagem profética, o ponteiro do relógio profético, está chegando no fim e na hora de começar as coisas finais. Sabe o que dá o start, o play para os acontecimentos finais? O arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. O seu desaparecimento daqui será um ato profético, um ato evangelístico, um sinal para o mundo e um sinal para os judeus, para que eles creiam no nome do Senhor. O seu desaparecimento por um sequestro de arrebatamento falará aos seus familiares, aos seus parentes, aos seus conhecidos, o que você não falaria em 1000 anos. Então prepare-se para ser arrebatado, sabendo que o seu arrebatamento vai pregar o evangelho de Jesus a milhares de pessoas, que não vão só apenas ouvir, agora eles verão e crerão no nome do Senhor. Talvez a sua própria casa, vendo você arrebatar,
Você estará de pé diante do Filho do Homem, mas eles estarão aqui na terra, com a boca no pó, chorando e rangendo os dentes, mas se converterão ao Senhor. O Senhor os resgatará em tempo oportuno. Diga amém. Bom, deixa eu continuar o raciocínio aqui. Pode voltar lá para... Eu estou contando aqui que em 1948, Israel voltou a existir. 1967, Jerusalém, que estava na mão dos árabes, dos palestinos, voltou para a mão de Israel. 2017, você se lembra quem era o presidente desse país? Donald Trump, 2017. Ele foi instrumento para a consolidação de eventos proféticos. No dia 6 de dezembro de 2017, Donald Trump decidiu que Jerusalém seria a capital exclusiva para o povo de Israel, que Jerusalém não mais será dividida entre os palestinos, porque os palestinos, os árabes, querem a parte oriental. Em 1995, irmãos, a ONU, numa nova reunião importante para Israel, tomou uma decisão, que Jerusalém não seria distribuída com os árabes. É a cidade exclusiva para os judeus. Mas aí, o então presidente George W. Bush, pai, ele não quis enfrentar essa bucha de constituir Jerusalém como exclusiva para os judeus. E os então candidato a presidente, prometeram em todas as suas campanhas que Jerusalém seria dedicada para os judeus e seria tirada da mão dos palestinos. Aí veio Bill Clinton, não fez isso. Veio Barack Obama, não fez isso. Mas veio um homem que foi levantado por Deus, doido da cabeça. Eles temiam a terceira guerra mundial. Ele prometeu e cumpriu. Foi o primeiro ato de governo de Donald Trump em constituir Jerusalém como a capital exclusiva para Israel. Aí, olha, estava na iminência, irmãos, de completar 70 anos. Olha, 1948, 1918, 70 anos da emancipação do novo Estado de Israel. É profético ou não é, irmão? 70 anos. O número 7 é a ação, e os seus múltiplos é a ação de Deus na história. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Eu estou feliz que você está compreendendo isso, porque não é fácil às vezes. Bom, olha só. Aí Donald Trump falou assim, reunido com a cúpula do governo, com os poderosos de Israel, falou, nós vamos fazer algo aqui, ué. Tem algo muito importante por acontecer. No dia 14 de maio, o dia que fizer 70 anos do aniversário da emancipação de Israel, nós vamos inaugurar a embaixada americana lá em Jerusalém. Isso era um ato poderoso, irmãos. Nós fomos algumas vezes na embaixada americana em Tel Aviv. E aí, os Estados Unidos inaugurou, e a então secretária de governo da economia americana falou para todos os países devedores: vocês que têm acordo comercial com Israel, vocês deverão levar as embaixadas, tirar de Tel Aviv e levar para Jerusalém. Tirar de Tel Aviv e levar para Jerusalém. Isso era uma afronta para o mundo árabe, para o mundo comunista, para o mundo islâmico. Por quê? Ninguém queria isso. Israel, irmãos, segundo os islâmicos, é o lixo do Oriente Médio. Eles abominam Israel e querem destruir Israel, mas não vão destruir, porque Israel é o filho amado de Deus, é o filho da promessa, é a nação através da qual todas as nações da terra serão abençoadas. Não porque é Israel, não porque seja Abraão, mas porque o Cristo procede de lá. É através de Cristo que todas as nações são abençoadas. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. E isso aconteceu, irmãos. Os livros de geografia do mundo inteiro foram reescritos nesse capítulo de geografia. Por quê? Porque não é mais Tel Aviv a capital de Jerusalém. Não é a capital econômica ou capital política. A capital efetiva de Israel é Jerusalém. Diga amém. Amém.
Por que isso é importante? Porque agora, irmãos, o povo e a cidade estão prontos para a última semana. Você entendeu? Isso é de arrepiar. Por quê? Antes que venha essa última semana, Jesus arrebata a igreja. Mas eu quero ler com você uma profecia que foi proferida há 2.500 anos atrás, sobre esse evento, para você ver que a Bíblia está cumprindo diante de nós. Eu não sei se tem aí no programa da projeção a versão da nova tradução da linguagem de hoje, NTLH. Se tiver, projeta aqui para nós, por favor. Vai ser muito importante para você ver a profecia que se cumpriu diante dos seus olhos. E a preparação para a última semana já está consolidada e pacificada. A última semana vai acontecer, porque foi proferida. O anjo Gabriel falou: 70 semanas para Israel e para Jerusalém estão determinadas. Você entendeu agora por que travou? Porque por quase 2.000 anos, Jerusalém e Israel deixaram de existir, irmãos. No ano 70, conforme Lucas 21, 24, o Senhor Jesus falou assim: olha, vocês cairão ao fio da espada, tudo vai ser destruído, vão ser dispersos por todas as nações, até que o tempo dos gentios se complete. Jerusalém será pisada. Olha aí, Jerusalém será pisada por eles. Esse tempo, irmãos, se completou e está se completando. E isso aí não é para o arrebatamento, é para o governo de Jesus. Coloca para mim Mateus 24, 32. É tudo que eu estou falando, é Mateus 24, 32. Eu vou fechar essa palavra explicando para você o ano milenar e as profecias se cumprindo com precisão diante dos nossos olhos. Eu vou ler esse texto, depois eu vou ler Miqueias 4, 8. Tem nova tradução da linguagem de hoje? Não tem, né? Mas você vai ter aí no seu aplicativo, nós vamos ler nela daqui a pouquinho. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Diga assim comigo: a figueira é Israel, e Jerusalém. Essa profecia, pastor Napoleão, está 100% alinhada com Daniel 9, 24. 70 semanas determinadas por povo e para Israel. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. O protagonista do verão é o sol. Jesus está falando dele. Eu sou o sol da justiça. Essa proximidade, esse verão próximo, é o seu governo milenar. Então, sabendo que o verão está próximo, muito mais próximo está o arrebatamento da igreja em Atlanta. Amém. E de carona o mundo inteiro. Diga aleluia. Diga bem alto: ora vem, Senhor Jesus. Não aflige o seu coração, sabe quando se diz isso? Não boicote, não sabote a missão do arrebatamento, dizendo: não, Senhor, espere eu preparar. Quem é você para se preparar? Jesus já preparou a morada para você, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Pare de confiar em si mesmo, confie no Senhor. Pela graça você foi salvo e pela graça você será arrebatado. Amém? Israel, irmãos, é a figueira. Já brotou tudo que tinha que brotar. Os ramos já renovaram e as folhas brotaram. E o verão está muito próximo. Por quase 2.000 anos deixou de existir. E agora voltou a existir. E a capital, que é Jerusalém, que a profecia dizia desde 2.500 anos atrás, pelo profeta Miqueias, já se cumpriu. Olha só, se você tem aí na nova tradução da linguagem de hoje, abra no seu aplicativo em Miqueias, capítulo 4, versículo 8. Esse texto eu faço questão que todos que têm a versão encontrem. Amém? Quem encontrou, diga amém. Eu vou esperar mais um pouquinho para que mais pessoas digam amém. Miqueias capítulo 4, versículo 8.
Outros já estão achando, mas quem encontrou agora, diga amém. Melhorou. Eu vou ler. E Jerusalém, olha o que a profecia diz. E se cumpriu diante de nós. E Jerusalém, o lugar de onde eu, como pastor de ovelhas, olho e cuido do meu povo. Lembre que a capital era Tel Aviv. Era Tel Aviv, ok? Então, Jerusalém, o lugar de onde eu, como pastor de ovelhas, olho e cuido do meu povo, voltará a ser a capital do país, a cidade mais importante de Israel e do mundo inteiro. Oh, aleluia! Então está próximo, está pronto para que se cumpra a última semana de Daniel. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então deixa eu só desenrolar algo aqui com você. Jesus falou, e Pedro replicou, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós temos que entender a profecia do dia e do ano milenar. Dito isso, olha só, irmãos, Pedro estava dizendo algo, e ele disse algo sobre a profecia. Essa profecia ela está explícita em todo o Novo Testamento, todavia, às vezes passa diante de nós desapercebido. Por exemplo, quem se lembra qual foi o primeiro grande sinal de Jesus? Diga amém. Deixa pouca gente se lembrou. Vou te dar uma dica, a festa em Caná. O primeiro sinal aconteceu aonde? Num casamento. Aquele casamento não foi só um casamento que ocasionalmente Jesus foi lá, não. Tudo que aconteceu com Jesus durante os 3 anos que ele esteve por aqui foi profético. E a Bíblia diz assim, olha, 3 dias depois, João 2, versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E Jesus foi até lá. Isso é um sinal profético. O Senhor vai se casar conosco no início do 3º dia, do 3º dia milenar. Amém? Quem está aguardando o Senhor, diga amém. Você é a noiva, nós somos a noiva do Senhor. Estamos aguardando o noivo. No sinal profético, hoje, tradicionalmente, é a noiva que entra. Mas quem vai entrar na nossa história para valer agora, para nos levar para lá, é o noivo. Aleluia! Num primeiro momento é correto também a gente avaliar. Jesus ressuscitou no início do 3º dia. Morte e ressurreição do Senhor é o maior sinal profético para o arrebatamento. 3 dias como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Ou melhor, um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. 3 dias, 3 milênios. 2023. Estou vendo aquela data ali, ó. O ano da casa cheia. Puxa vida, é profético demais. É o amanhecer do 3º dia, irmãos. Jesus ele ressuscitou. Foi ao meio-dia do 3º dia? Foi ao entardecer do 3º dia? Não, as mulheres estavam lá. Estava escuro ainda. Os anjos estavam resplandecendo porque era escuro. Não tinha iluminação pública, porque estava escuro, era bem de manhã. Quem sabe 4 horas, 5 horas da madrugada. Jesus vai voltar bem cedo no 3º milênio. Não pode entardecer, então não vão se passar muitos anos. E o Senhor virá para a glória do seu nome. Nós estamos entrando no 3º milênio. Então 3 dias depois, bem rápido aqui, Lucas capítulo 10, versículo 25. Tem algo que Jesus deixou claro aqui para nós, que é profético e às vezes passou desapercebido. Mas você nunca mais vai ler essa parábola de maneira natural, como se lê apenas uma história interessante da Bíblia, né? A Bíblia diz que, aqui ó, Lucas capítulo 10,
Eis que um homem, certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu bem, você respondeu corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Que Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair na mão de salteadores. Toda vez que alguém está tendo decadência na fé, Jerusalém para Jericó, irmãos, são 1.500 metros de diferença da altitude. 30 quilômetros que se desce 1,5 quilômetro de profundidade. Aliás, Jericó está na base mais baixa de toda a terra. Jericó está abaixo do nível do mar. E esse descer aqui representa decadência espiritual. Todo crente que ousa sair da igreja cai na mão de demônios. Isso é muito sério. Eu estou falando aqui de graça. É uma graça muito grande se ouvir isso como advertência. E a Bíblia diz que quem rouba é o diabo, irmãos. Depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando o semimorto. Casualmente deixiam um sacerdote. O sacerdote aqui representa a lei, que é incapaz de fazer qualquer coisa para aqueles que caem na mão de demônios. Por aquele mesmo caminho, vendo, passou de largo. Ao invés de aproximar e ajudar, orar por ele, ministrar na vida dele, levar ele para o impacto, fazer qualquer coisa, passou de largo. Nós temos que tomar muito cuidado com as pessoas que Deus manda para estarem perto de nós. Às vezes elas estão ali chorando, dando todos os sinais. Nós não fazemos nada para ajudar, irmãos. Não podemos ser religiosos e legalistas e achar que nós já estamos justificados, o resto é que se dane. Não podemos fazer isso. Bom, e a Bíblia diz assim: passou de largo. Semelhantemente, um levita. Levita é aquilo que faz tudo na igreja, cuida do templo, mas ele descia por aquele lugar e vendo também, passou de largo. Cuidado com a distância. Ele passou do outro lado da rua. Seja muito cuidadoso com o outro lado da rua. O outro lado da rua fala do seguinte: eu sou crente, ninguém quer saber de ser crente, então eu vou fazer a minha vida, vou viver a minha fé. Se os outros não querem isso, o que eu posso fazer? E não fazem nada. Esse samaritano aqui que vai manifestar na história, no versículo 33, é Jesus. É Jesus que descendeu de mulheres gentílicas, impuras, que Deus o transformou. E a Bíblia diz assim, que ele cuidou dos ferimentos. Versículo 34, e aplicando-lhe óleo e vinho. O óleo aponta para o Espírito Santo e o vinho para a sua alegria. E colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria. Diga assim, essa hospedaria é a igreja. Diga assim, nós somos a igreja e temos que cuidar dos feridos. Eu e você um dia éramos esse ferido, estávamos na mão de demônios, e o Senhor foi até onde nós estávamos e nos trouxe para Ele. Diga glória a Deus, amém? Depois, no dia seguinte, ele tirou 2 denários. Ele ressuscitou 2 denários. É o valor de 2 diárias. Uma diária é como 1000 anos. 1000 anos como uma diária. Quem está me entendendo? Diga amém. O Senhor deixou recursos para 2 milênios. Recursos para 2 milênios. Nós estamos aqui mostrando para você o caráter profético. Nós estamos no início do 3º dia, que Ele prometeu voltar. Cuida deste homem. É o Senhor falando para a igreja: cuida daqueles que vierem até vocês.
cuida das feridas, enche eles do Espírito, enche eles da alegria do Senhor. E se algum, eu vou te dar o recurso para isso. Se alguma coisa gastares a mais, eu vou indenizar você quando eu voltar. Você que está investindo seu dinheiro, seu tempo na vida da igreja, quando Jesus vier, você está gastando o seu talento aqui para servir a igreja. Quando Jesus vier, Ele vai recompensar você por tudo que você tem feito, pela sua dedicação. Olha, irmãos, não é isso que traz salvação e mérito, mas quando você decide fazer como Jesus faz, Ele se apaixona em você. E já se passaram esses 2 dias, e Ele vai voltar. Está às portas para voltar, para nos levar para Ele. Já fomos cuidados, os recursos eram para 2 dias, os recursos eram para 2 milênios, e já se passaram. Diga assim: vem, Senhor Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Vamos orar uma oração muito específica. Sabendo dessas coisas, você vai orar pelos seus familiares, pela sua casa, por amigos que você conhece. Deus vai te abençoar rica e de maneira sobrenatural. Mas eu quero que você levante um clamor. A oração em concordância, se 2 ou 3 concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3, 30, 50, 100 estão reunidos no meu nome, eu estou ali para ouvir aquilo que eles vão pedir. E o que eles pedirem em meu nome, eu farei. Você vai pedir pela salvação. Senhor, nós sabemos de coisas poderosas. O Senhor vai voltar. Salva a minha família, salva os meus vizinhos. Lembra de pessoas, menciona o nome delas. E não tenha pressa de encerrar a sua oração em nome de Jesus. Comece a orar, comece a orar. Levante um clamor, feche os seus olhos e ore ao Senhor com autoridade. Salva, Jesus, eu e a minha casa. Traz os meus parentes, traz os meus familiares, Senhor. Oh, aleluia, eu quero ouvir a sua voz orando. Que o Senhor possa ouvir o seu clamor e ver as suas lágrimas pela sua família em nome de Jesus. Aleluia.